Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam, bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, né? Você sabe, sou professor de História e vou me apresentar sempre, né? Sempre tem gente nova, então eu tenho que me apresentar todas as vezes. Então, meu nome é Marcos Melo, eu dei aula em vários cursinhos, né, de pré-vestibular em São Paulo e também alguns colégios. Isso acho que me deu uma condição, né, de ver aí, né, e entender, né, tanto o processo de formação, que corresponde, no caso, ao ensino médio, quanto depois aquela reta final, né, quando os alunos, então, querem ingressar numa universidade. Então, eu quero trazer essa minha experiência, tá, principalmente relatos de alunos, tá? Esses relatos, os alunos são fundamentais, porque é ali que você sabe onde está a necessidade, né, que você, eu acredito que está aqui, né, porque é um vestibulando, ou também um amante da história, então todos são bem-vindos aqui, né, tanto aqueles que querem essa informação mais imediata, quanto aqueles, como eu já disse, que gostam de história e também aí pode nos acompanhar. Eu não sei se você já conhece meus canais, eu tenho, né, no YouTube, no Facebook, sempre com esse nome, professor, né, de História Marcos Melo, e se você veio de lá, né, e chegou aqui, como eu já disse, seja bem-vindo, se for ao contrário, também, né, e você vá me procurar lá nos canais, porque lá eu vou ter aulas específicas que vão, né, também trazer muito conteúdo, além do método, isso que é importante, porque eu não quero aqui só, né, gente, passar conteúdo, eu quero, né, trazer também um método de estudo para você, para facilitar, né, a sua vida, aqueles que talvez tenham uma dificuldade com história e assim por diante, certo? Bom, gente, acho que, né, isso é suficiente. Nós vamos, então, hoje o tema é soluções fáceis para passar numa prova, né? E só que um pouquinho antes, eu queria, né, como eu estava dizendo para vocês, falar, né, de que eu gosto de trazer o anseio do aluno, tá? Porque quando você se forma, você vai, né, com aquele gás todo, e às vezes você pode, vamos dizer assim, acelerar um pouco demais, né, e com a mão muito pesada, alguns conceitos, e o aluno, ele vem de vários, né, segmentos, às vezes ele tem mais uma tendência para exatas, às vezes ele tem mais uma tendência para bio, né, fazer medicina mais para frente, outro vai fazer engenharia. Então, a gente tem que respeitar essas pessoas, porque, né, às vezes ela não tem mais aquela mesma facilidade de pegar. Então, eu gosto de trazer relatos, né, desses ex-alunos. Muitos, inclusive, né, me agradecem aí quando a gente se encontra aí nas redes sociais. Hoje, com a pandemia, né, só se encontra na rede social, né, mas antigamente a gente se encontrava em shopping, assim por diante, e eles tinham, né, sempre foi com muito carinho, então isso é muito legal, aí por isso até resolvi, né, trazer essa experiência toda, abrindo os canais, como eu já disse, e assim por diante, legal? Mas olha, gente, um conselho também que eu queria já dar antes da gente entrar, né, no assunto de hoje, mas para valer, é que né, tem gente de muitos lugares, tá? Estou dando aqui uma olhada bem rápida e, né, infelizmente, aqui eu tenho que ir na dinâmica, não posso responder todo mundo, mas eu estou vendo assim, ó, tem gente de Pernambuco, tem gente de Minas, tem de outros estados, outras cidades. Então, qual é o meu conselho? Que você, né, dê uma olhadinha nas provas anteriores, para você saber o que mais ou menos cobra. Tá? No mínimo, pessoal, umas 3 provas, né, uns 3 anos atrás, você precisa dar uma olhada. Eu vou dar aqui exemplos de São Paulo, mas, né, pessoal, os temas geralmente, né, cabem para qualquer outra situação. Quando eu trouxer algum exemplo aqui, tá, eu escolho questões que é para, né, que todo o Brasil aproveite, né, independente onde você estiver. E o que eu queria comentar de 2 vestibulares, né, que aconteceram essa semana, a Unicamp e a FUVEST. Tá? Por exemplo, a Unicamp, indo, né, ao encontro do que eu acabei de falar para você.
A Unicamp, ela tem um perfil, gente, muito crítico, né? Ela tem um perfil de mexer com temas que estão em evidência, né? E eu vou selecionar aqui, gente, eu selecionei aqui alguns para a gente discutir, só para você sentir. Eles tocaram na última prova, foi agora, essa semana, eles tocaram na questão, por exemplo, racial. Eles tocaram na questão da valorização da luta das mulheres. Eles tocaram na questão da China, já vou dar um exemplo para você um pouquinho mais detalhado disso. E na questão da desigualdade social, tá? Bom, não é à toa, né? A Unicamp colocou como audição obrigatória o Sobrevivente do Inferno, dos Racionais MCs, certo? Inclusive, do meu ponto de vista, muito positivo, né? Porque o conhecimento, ele vem de todas as camadas da população. Se você quer um cidadão, né, se você gosta do ritmo ou não, gente, se você concorda ou não com algumas colocações, já é outra questão, né? Mas são temas pertinentes que qualquer pessoa, você é médico, né, você vai se formar em medicina, você talvez venha trabalhar, por exemplo, numa periferia, né? Se você é engenheiro, mesma coisa, enfim, né? Então, a pessoa como cidadão tem que ter essa formação, né, mais universal, vamos dizer assim, né? E, como eu disse, estão de parabéns por isso, tá? Então, olha, gente, aqui não tem questão partidária, você não pode, né, seja de direita, esquerda, enfim, gente, não é, vocês vão ver que em nenhum momento eu vou tocar nesse tema, porque cada um tem a sua, né, formação. Então, olha, gente, o que eles cobraram? De que forma que eles cobraram? Isso é que interessa para a gente, não é? A gente vai lá, se sentar para fazer uma prova. Geralmente, quando nós estamos no ensino médio, por isso que eu falei que essa minha experiência também em colégio foi interessante, porque quando você está no colégio, tá, você faz a prova do professor, né, Wagner, do professor Paulo, do professor, né, ou da professora, e ela vai, gente, selecionar temas que ela acha mais pertinente, tá? A linguagem é dela. Então, você, quando for fazer um vestibular, você vai fazer uma prova de um outro professor, né? Então, você tem que se familiarizar com isso. Se você tiver um professor que, de vez em quando, coloca lá umas questões de vestibular, é interessante, né? Nem tanto pela questão em si, mas, né, pela questão de você começar a aprender uma outra linguagem, né, de uma outra pessoa. Bom, gente, mas então, como eu disse para vocês, o que interessa é a forma que eles fizeram. Então, por exemplo, quando eles foram falar do racismo, gente, não é assim, nu e cruamente, tá? Eles colocaram lá depois você vai procurar, eu anotei aqui o número das questões, porque aí você acha isso fácil na internet, você entra lá, Unicamp 2021, né, acha facinho. Eu numerei aqui para te falar, para você achar mais fácil. Uma delas é a questão 59. Eles falaram, como eu disse, das mulheres, mas olha, gente, que interessante, eles colocaram a Revolução Francesa, então eles colocaram lá um pequeno texto, depois, como eu disse, você vai olhar lá com calma, não vou repetir aqui, um pequeno texto da participação das mulheres na Revolução Francesa, e qual que era a questão correta? Era que dizia que as mulheres não conseguiram, tá, seus direitos políticos, mas que tinham levantado uma bandeira que até os dias atuais, né, está aí e foi muito importante. Olha que legal, né? Uma forma diferente, é isso que você precisa começar a lidar, sabe? Por isso que eu gosto de trazer sempre essas questões assim mais inusitadas, ou enfim, né, formas diferenciadas de fazer a cobrança. A outra foi sobre o racismo, a questão 63. Então, colocava lá um enunciado, que no Brasil, gente, se colocava, né, anúncio eram jornais, né, ainda em papel, década de 30, 40, e falava de homem de cor, né, uma certa rejeição. Então, olha que interessante, né, a forma aí que o examinador lá cobrou. Então, mas o tema era, né, a questão do racismo, que apesar das leis ainda persistia, né, um preconceito, era mais ou menos isso, como disse, você vai olhar depois a questão, não adianta eu repetir aqui literalmente, certo? A outra, gente, eles colocaram uma tabela,
importação e exportação. E nessa tabela você percebia que a China é um dos maiores parceiros do Brasil econômico, tá? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Isso, por isso que eu falei das espetadinhas que eles costumam fazer. Então, a questão correta era essa, né? Você tinha que chegar à conclusão, mas era uma leitura de tabela, tá? Mais para frente nós vamos falar disso, gente, imagem, tabela, tudo bem? Mas veja, então você tinha que falar, né, e chegar à conclusão que a China era um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E a última que eu, né, achei pertinente, tratar de tema assim mais atual, e como eu falei, as espetadinhas que a Unicamp gosta de fazer, era sobre uma tabela sobre a 66, tá? Se você quiser procurar lá, que falava sobre a concentração de renda no Brasil, que é uma das maiores do mundo. Então, né, pessoal, temas, como eu disse, polêmicos, então esse é o perfil da Unicamp, tá? Por exemplo, a FUVEST já não tem tanto esse perfil. A FUVEST, gente, é mais assim neutrona, né? Segunda fase, eles fazem umas questões interessantes, nós vamos ter oportunidade de ver, aqui ou lá nos meus canais. Mas a FUVEST é mais um pouco, gente, vamos dizer, tradicional, tá? Ele sempre faz aquela divisão, cobra todo o conteúdo lá, desde a pré-história até praticamente os dias atuais, a história do Brasil é a mesma coisa, desde o Brasil colônia até, né? Então, ela é mais, vamos dizer assim, tradicional e um pouco mais neutra. Não entra muito, não, em questões políticas, mas, ou, né, polêmicas, melhor dizendo. Mas, como eu disse, nós vamos ter oportunidade para falar disso. Então, né, por que eu falei isso? Repetindo, eu falo para muita gente, às vezes, como disse, está lá em Pernambuco, né? O cara está lá, estou vendo aqui Caruaru, ó, né? Terra lá do Central, né? Os italianos, de tanta gente boa lá. Então, aí o vestibular lá deve ter sua particularidade, né? E no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e assim por diante. Então, é isso, você vai dar uma olhada. Mas, olha, eu falei para vocês da questão das soluções fáceis. Esse que era o tema central, né, do nosso bate-papo de hoje. E eu tenho, gente, um pouco de receio disso, sabe? Por exemplo, olha, como eu falei, os alunos trazem, professor, né, como eu disse, principalmente no colégio, né, e no cursinho também, vem com celular, fala, olha, professor, eu vi um assunto assim assado, o que você acha disso? Aí eu falo, olha, deixa eu dar uma olhada aí, né, deixa eu ver o que você está vendo, por onde você está se informando, né? E porque, veja, gente, a sala de aula, vamos ser sinceros, ela tem muitas coisas, né, interessantes, além do professor, né, além do conteúdo, somente nessa fase, né, dessa faixa etária. Então, gente, é um coleguinha, né, ou a coleguinha do lado, né, então tem muitos, né, atrativos que você fica, pode te levar para outra dimensão, que não seja aquele conteúdo. Então, gente, eu acho também, né, que tem que ter esse lado lúdico, senão também, né, ninguém é de ferro. Aí, eu vou talvez exagerar aqui, gente, mas só para vocês sentirem. O cara chega lá e fala assim, olha, hoje você vai ouvir o rap do Cabral, da Princesa Isabel, do Marquês de Pombal. Aí o cara, galera aplaude, nossa, esse, vamos supor, gente, um outro professor mais tradicional, o cara tá ferrado, né, porque aí o cara lá ficava aulas e aulas no assunto, aqui o cara chegou em 5 minutos, ele resolveu o problema. Pessoal, eu não quero fazer crítica nenhuma, hein? Isso aqui não é crítica aos professores que fazem esse método, tá? Mas o objetivo é outro, né? Por isso que eu falo, gente, aí está muitas vezes no colégio, então, né, aquela solução imediata, é uma estratégia que ele usa, né, para poder, como eu disse, competir com os outros atrativos, certo? Então, ele faz aquilo, ele chama o aluno para a aula dele, não há nenhum problema nisso. O problema é você, gente, pegar aquilo lá e achar que, opa, eu aprendi, né? É um chavão, pessoal, uma popular, né, sabedoria popular, que fala que o que vem fácil vai fácil, né, um chavão, mas, pessoal,
como sempre, né, tem uma dose de, né, de verdade muito grande nessas coisas. Porque, veja, você faz a prova, tá? E aí, eu vou pensar no vestibular agora. Por isso que eu falo, é outro objetivo, nada, nenhuma crítica a esses professores, tá? Mas veja, aí você vai estudar para o vestibular. Começa lá na origem do homem, né? E vai até os dias atuais. História do Brasil, mesma coisa. Até a pré-história do Brasil, tá? Mas olha, no mínimo do Colônia para os dias atuais, quantas músicas você vai aprender para, né, descobrir toda, para cobrir toda esse período histórico? Então, né, como eu disse, pro aquele objetivo, sim, tá? Você não pode ficar, a gente também, bitolado, tem o lado lúdico, como eu já disse, né? Você não pode ficar bitoladão, a gente chegar lá, você está no banheiro lá, se seu banheiro é de quadriculado, lá de azulejo quadriculado, você quer desenhar tabela periódica, você vai tomar café de manhã e, mãe, olha, esse café aqui foi a principal, né, riqueza do Brasil, Império, né, e República Velha. Ah, dá o açúcar aí, ó, o açúcar foi a principal riqueza do Brasil colonial, lá em Pernambuco, né? Aí põe café com leite, tá vendo? Revezamento de São Paulo e Minas. Não, você pode ficar louco, gente. Pega o pãozinho, corta. Ah, pãozinho francês. Então, na Revolução Francesa também cortava cabeça de nobre, cabeça de rei, não é? Você fica maluco, pô. Não, tem que ter o lado lúdico, né? Mas, como eu disse, logo tem que vir algo que, né, corrija isso para fazer, né? Como eu disse, quando você vai fazer o vestibular, aquele conhecimento, gente, mais básico, pode não resolver o seu problema, né? Olha, outra coisa, simplificação demais. Também teve um aluno que me trouxe um vídeo, olha aqui, professor, né, essa aula aqui. Eu cheguei, pessoal, a pessoa dizia o seguinte, olha, o Antônio Conselheiro era um padre, não sei o quê, das contas. Pessoal, olha só, eu só ouvi essa palavra, eu falei, ó, guarda isso aí. Foi o seguinte, não sei até quando você já estudou a Guerra de Canudos, tá? Pessoal, a Guerra de Canudos, né, os fazendeiros, os latifundiários daquela região e a igreja condenavam o Arraial de Canudos, né, se opuseram a eles. Então, se você vai para a prova, tá? Se for no vestibular, então, mais, né, complicado, porque é um ano de estudos, quer dizer, um ano, né, a gente está estudando desde que entrou lá na escola, desde no primário. E aí você vai ser cobrado, e aí você vai com aquela informação, o Antônio Conselheiro era um padre. Aí aparece uma questão, por exemplo, que cobre de você, como já aconteceu, né? Se a igreja estava apoiando, era contra, coisas do tipo, pode te deixar confuso, né? Então, quer dizer, esse aprendizado, como eu disse, fácil, gente, é perigoso. Então, nós temos que fazer, gente, um conhecimento. Aí você talvez possa me perguntar, mas, professor, você já simplificou? Pessoal, já simplifiquei muito, e se você ver lá meus vídeos, eu sempre parto, né, de exemplos, às vezes, até banais, mas qual que é a ideia? É só para você conseguir colocar aquele primeiro tijolinho. Agora, logo em seguida, gente, eu falo para você, ó, põe outro, né, e põe outro, depois põe a laje, certo? E a gente, por isso que eu falo, gente, eu sempre trago questões de bons vestibulares, né? Aqui em São Paulo, né, tem a Unesp, tem a FUVEST, porque aí, né, você vai, né, fazendo esse seu conhecimento ficar mais, né, consolidado, porque chega na hora da prova, tem que ser, gente, o objetivo tem que ser, né, tem a questão de tempo e assim por diante, legal? Bom, gente, então, quer dizer, por quê, né? Uma palavra, gente, numa prova muda muito. No finalzinho, eu vou dar um exemplo para vocês, uma prova, essa semana, eu vou dar um exemplo, porque é um hábito também que eu costumo fazer aqui, que é o seguinte, você não tem que confiar em mim, não, né? Você tem que, eu mostro a prova depois, tá? Praticamente tudo que eu estou te falando aqui, eu trago uma prova concreta, que é justamente o que eu vou fazer agora, tá? Você pega,
Por que que a solução, gente, como estava dizendo, estou procurando aqui para te mostrar. Olha, essa é uma questão, aqui vocês vão pedir aliás, eu pedi uma paciência aí para vocês, porque são várias mídias, né? Então, tem o Facebook, o YouTube e o Instagram. Então, estou mostrando primeiro aqui para o pessoal do Face e do YouTube, tá? Aí você vai falar, professor, vira o celular, ele está de cabeça para baixo. Não, gente, ó, tá vendo lá? Polo Sul, ó, tá do lado certinho, tá? E agora o pessoal do Insta, cadê o pessoal do Insta? Opa, tá aqui, ó, gente, o pessoal do Insta. Então, dá para perceber aí, dá para visualizar bem? Olha, gente, um mapa, vamos dizer assim, entre aspas, de cabeça para baixo, certo? Agora você percebe por que eu estava falando, então, do conhecimento fácil, né, que vai resolver seu problema imediato, mas aí você se depara com a questão desse nível. O que o examinador está cobrando, gente, do aluno, tá? É óbvio que tem um texto, tá? Não é assim, ó, só jogar também. Deixa eu pegar aqui, ó, vou ler aqui para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Ele diz assim, ó, tem uma colinha ali, eu vou dar uma lidinha para vocês. Eu dei uma cortada, tá? Se vocês quiserem achar essa questão, é o Enem. Então, diz assim, ó, eu selecionei, né, porque vocês não estão com a questão na mão, é chato ficar lendo texto maior. Então, para ser mais objetivo, aparecia, então, né, repetindo o mapa, e vinha o seguinte texto. Quem e com que interesse dita o que é norte-sul? Você vê que legal? Né? Talvez alguém fale, não estou achando nada legal, senhor, né? Mas olha, a gente vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Aí continua, né? Defendo, né, por isso colocamos o mapa ao revés, né? Ou seja, desejar, e não teremos a justa ideia da nossa posição, então teremos a nossa justa ideia de posição, e não como quer o resto do mundo. Então você percebe que também, como eu disse, você assusta, porque você não está, talvez, habituado a esse tipo de questionamento. Por quê? Porque, às vezes, aquelas imediatas, né, perguntas e respostas muito imediatas. Então, olha só, o que é essa questão também, como eu já disse, é chato ficar lendo todas as alternativas, eu vou ler só a correta. É a questão que dizia, olha, questiona a noção eurocêntrica do mundo. Então, você percebeu? Principalmente, né, lendo o texto, fica muito claro que ele está questionando, né, a América. Agora, pessoal, eu vou falar das erradas, porque, né, tem uma razão didática para isso. Então, olha só, uma falava que ele privilegiou a visão dos colonizadores. Então, os colonizadores são europeus. Então, né, se ele tivesse privilegiando a dos colonizadores, ele manteria o mapa na mesma posição, certo? Que a gente vê tradicional. Está contestando, não pode ser essa. Tinha uma que ele falava assim, olha, gente, ele resgatou a América como centro do mundo. Não é? Aí, ó, exagerou. Tá? Então, os vestibulares, os examinadores fazem muito isso. Eles querem, né, primeiro, eles eliminam aquelas, entre aspas, né, aquelas questões, não, essa aqui jamais eu vou colocar. Depois, eles exageram um pouco na dose, para ver se também você consegue perceber isso, que, opa, ele passou do ponto. E ele passa do ponto, gente, em duas alternativas. Quando ele fala que era centro do mundo, não é isso também, né? Ele só quer ser reconhecido, né? Como, né, faz um questionamento, mas ser o centro do mundo também não, até porque a questão é mais norte e sul, e não, né, leste e oeste, por exemplo. E uma outra, que era aí, falava o seguinte, ele propôs, né, que o sul fosse chamado de norte, também não é, né, porque aí é só, né, não é inversão. Então, aí depois tinha uma outra também, doutrina Monroe, mas, né, quem já estudou sabe que diz respeito à história dos Estados Unidos, também, né, não é o caso, tudo bem? Bom, gente, aí, então vocês percebem, por isso que eu falei, a gente tem que se preparar para questionamentos que, né, vão um pouco além daquela decoreba, daquela, não, vou associar, então, né,
é rapidinho, certo? Tomar um golinho d'água aqui, gente. Se São Paulo tá quente, eu imagino algumas pessoas que eu tô vendo aí, de Pernambuco, lá de Minas Gerais, deve estar mais quente que aqui, né? Mas olha, gente, então, tem uma outra também, mais ou menos nessa linha, que eu vou tentar aqui rapidinho passar para vocês, que é a do Mapa Mundi. Acho que até a Unicamp, né, que fez. Eles colocaram o Mapa Mundi também de ponta cabeça, né, entre aspas, e faziam esse questionamento do eurocentrismo. E é que assim, nós não, às vezes, né, não foi passada essa visão crítica para a gente. Mas quando você, né, analisa, você fala, pô, é meio óbvio. Pessoal, a Terra é redonda, não é isso? Outro detalhe, tem gente que nega, mas tiraram foto já, enfim, né? Não é o caso aqui. Então, veja, aí a Terra é redonda. Ela está, gente, no espaço. O espaço, pelo que a gente sabe até agora, ele é infinito. Ele não tem lado de baixo, lado de cima, lado direito, lado esquerdo. Só que o planisfério, tá? Veja, olha que interessante, gente. O planisfério, ele não é tão ingênuo, né? Ele é carregado, pessoal, né, de econômico, né, de quem detém o poder político, que traçou ali o paralelo zero, o paralelo de Greenwich, não sei se você sabe, uma cidade inglesa. Então, ou seja, a Inglaterra como uma referência. E aí você tem, né, nosso lado, no caso esquerdo, a Ásia, certo? A Austrália, a Oceania, e do lado esquerdo, né, fica do nosso mapa, no planisfério, a América do Norte e a América do Sul, certo? Mas é a Europa. E alguém pode indagar, mas, professor, não tem a África também? Pessoal, não, né? Porque a África está do lado de baixo, aí tem outra, né? Tem essa questão também. Então, né, ela dialoga com essa questão que eu acabei de comentar com vocês, essa, né, questionando um lado de cima, um lado de baixo, né, o que é centro. Então, ambas questionavam o eurocentrismo. Então, quando você... Mas veja, gente, você vai... É uma questão que você, não sei se você percebeu, né, ela é meio interdisciplinar, ela tem um pé na geografia, certo? Você tem que ter essa, né, consciência do universo, não é isso? Então, é muito interessante. Agora, como eu disse, gente, eu, como aluno, você aí que está fazendo o vestibular, talvez tenha receio de pegar algo assim, mas, né, às vezes, gente, é mais fácil, porque se você perceber, vamos pegar essa da América do Sul. Quando eu li o texto, não ficou mais fácil, né? A gente vai ter uma aula também, gente, um bate-papo, né? A gente chama de aula, mais uma conversa sobre esses temas aí da história. As aulas estão lá nos canais. Lá eu tento conciliar com conteúdo com o método que eu uso, né? Porque mais importante, pessoal, é o método, porque uma vez que você domina esse método, você vai embora sozinho, né? Então, é o jeito de estudar que às vezes está faltando. Alunos, pessoal, nossa, professor, eu fico lá horas e horas, passo a madrugada, aí eu vou fazer a prova, aquele monte de coisa, mistura tudo na minha cabeça. Já viu, gente, em colégio tem mais isso? O aluno pega a prova, a gente começa a escrever, você pensa, pô, aí você vai ver depois, né, na hora da correção, se tiver algum professor aí também vai lembrar disso, você vai ver que tem várias anotaçõezinhas, né, na prova. Porque, gente, aí ele vai ter que escrever rapidinho, antes que ele esqueça, olha a piração, né? Se demorar um pouco, gente, se eu chegar e falar, às vezes eu brincava, né? Em colégio dá para fazer mais isso, você chega e brinca, você fala, olha, então, porque, né, vai misturando os nomes tudo lá, antes de entregar a prova, eles ficam doidos, mas enfim, por quê, gente? Olha, ele estudou só para aquele momento, só para aquela situação, não pode ser assim, né? Se é para estudar para o vestibular, não pode ser assim. Por isso que eu falei no início, nada contra, certo? Algumas estratégias, tá? Mas, né, cada professor conhece seu aluno, é igual o técnico de futebol, né, gente? Às vezes você está lá, torcendo para o seu time, você fala, mas, pô, esse cara,
mas o técnico, ele está acompanhando o jogador ali no dia a dia, no treino, né? Então, ele sabe ali se vai usar ou não vai. Então, a gente não, a gente está, né, só de final de semana, ou fim, né? Seja, torcendo lá, não tem no dia a dia. Então, ele sabe onde, né, aperta, por isso que eu falei, nenhuma crítica a essas estratégias aí, legal? Bom, gente, mas aí chegamos num ponto também crucial. Aí você vai falar, beleza, professor, você me deu aí exemplos de que, né, eu posso correr risco, você me deu exemplos de umas questões aí que não são muito habituais, e o como que eu, né, que estou fazendo aí, ó, tem alguns que estão fazendo ainda, né, vestibular, outros vão fazer no meio, outros falam no final. O que que eu faço? Pessoal, você vai ter que fazer, né, o que eu, né, como professor, vi ao longo da minha carreira. Você tem que aprender a construir o seu conhecimento, porque você construindo, você não esquece mais, tá? E eu chamo aqui, não sei se você viu outros vídeos, outras lives, eu chamo de Porto Seguro, é o lugar que você chega e, né, como diz literalmente o nome, você está ali seguro, você tem uma referência, certo? A outra é essa leitura crítica do mundo, tá? Como eu disse, dependente da sua, né, postura política, das suas convicções, você tem que ter esse olhar, né, crítico, como, né, desses dois exemplos aí que eu acabei de falar, e aí você vai, então, né, gente, não decorar, né, decoreba não leva a nada, e vamos supor, já eu sou, mas eu sou de exatas, eu, né, não gosto muito de ler, eu gosto de números, né, o que que eu faço? Você gosta de exatas? Então você gosta de lógica, não gosta? Pessoal, a história é impregnada, principalmente quando se fala de vestibular, é impregnada dessa lógica. E aí, como eu disse para você, eu vou mostrar para você, não vou só falar teoria, não. Ah, tá. Ah, o professor falou isso, mas, né, porque ele é professor de história e tal. Não, eu vou te mostrar agora, tá? Vou dar um exemplo para você. Mais fácil, né, para a gente poder aqui acompanhar, dar uma coisa mais complexa, mas olha, pegar uma tradicional divisão que tem do período colonial, que fala das colônias de exploração e as colônias de povoamento, certo? Aí você tem lá, geralmente, uma tabelinha, né? Às vezes até na lousa, o professor faz, tá? Eu faço também, mas olha, vou te mostrar depois como é que eu faço. E aí, né, o professor, como eu disse, está lá no livro já, estão as características da colônia de exploração. Aí vem, geralmente, né, 4 características. Olha, as colônias de exploração são caracterizadas pelo mercado externo, grande propriedade, o latifúndio, mão de obra escrava e monocultura. Aí você vai lá para outra tabelinha. Colônias de povoamento, mercado interno, pequena propriedade, trabalho livre e policultura. Aí, gente, o aluno fica decorando aquilo lá, faz escola, a mão lá, passa, sei lá onde, né? Hoje tem outros meios aí. Então, veja, aí, pessoal, chega na hora da prova. Putz, mas será que era policultura ou monocultura? São nomes meio parecidos, e agora o que eu faço, né? Pessoal, por quê? Como eu falo, ele apenas decorou, às vezes fez uma musiquinha, gente, para ali, às vezes ele mesmo faz, hein? Não é só o professor, às vezes ele mesmo inventa lá, né? O pessoal gosta aí de rap, vai fazendo as musiquinhas. Bom, gente, aí eu tenho uma resposta, uma solução, né? Já que a ideia é que eu passe uma solução, né? Eu levantei vários problemas, agora eu tenho que dar a resposta, né? Eu tenho que dar a solução. Então, olha, como eu estava dizendo, para você principalmente que gosta de exatas e gosta de lógica, ou você de biologia, que precisa, né, entrar num vestibular concorrido, aí você, né, no caso aí do aluno de medicina, ele gabarita, né, biologia, só que o amigo dele que vai fazer também medicina, também gabarita, então ele vai ter que tirar a diferença aqui na história, certo? Então, olha, qual é a forma mais inteligente, pessoal? Sabe celular? Estava com o celular aqui agora há pouco,
Estou com outro aqui para mostrar as imagens para vocês. Sabe, pessoal, carregador? Você vê um carregador lá. Você fala assim, pô, aquele carregador, está resolvida a minha vida. É assim? Não, né? Aparentemente está, mas se, pessoal, o conector não entrar aqui, não for igual, compatível, não vai entrar. Por isso que eu falo, gente, aquele, sabe, voltando ao início da aula, você vai, aquela falsa ideia de que está resolvido, né, facilmente, e aí na hora da prova, opa, não entrou aqui, gente, não está entrando, e agora acabou a bateria, não é? Então, gente, em história tem, sabe, as coisas têm que se conectar. Outra coisa também, gente, agora lembrando disso, é tomada da nossa casa. Você vai lá, ligar aí é a entrada de 2, a outra é a entrada de 3, a outra é quadrada, a outra é redonda, né? Aquela doideira. Mas, pessoal, você só vai, ela só conecta, né? Não dá, como eu estava falando, se você pegar trocado, não vai. Por que eu estou falando isso? Olha, vamos pegar um exemplo concreto. Você fica lá decorando, tá? Essas características aí, como eu disse, de povoamento, né, e exploração. Pessoal, olha, muito mais lógico, você, como disse, que gosta de exata, gente. Como é que você vai ter, por exemplo, é possível que tenha um mercado interno, por exemplo, com mão de obra escrava? Não vai dar, né? É possível, gente, por exemplo, a monocultura para o mercado interno? Vou exagerar no exemplo, gente, mas vejam, cana-de-açúcar lá em Pernambuco. Os pernambucanos, os brasileiros, no período colonial, vão, então, só ficar chupando cana, não é? Você percebe o absurdo? Então, você tem que estabelecer essas conexões, gente. Então, olha, se eu tenho, né, uma mão de obra escrava, tá, é possível ter o mercado externo, não tem mercado interno, certo? Por que eu tenho uma grande propriedade? Porque eu estou, né, querendo exportar, então tem que ser em grande quantidade, grande propriedade, né, latifúndio, tá? Então, olha, gente, são essas conexões que ficaria muito mais fácil do que ficar decorando, muito mais fácil que música, qualquer outra, porque é a lógica, certo? Então, e muitas vezes os alunos têm essa dificuldade, né, de estabelecer essa lógica, tudo bem? Como eu estava prometendo, né, para vocês, que eu ia dar alguns exemplos aí mais específicos, você pega, por exemplo, Esparta e Atenas, tá? É outro momento em que os alunos também ficam querendo decorar. Mesma coisa, gente. Por isso que eu falei para vocês, eu faço, gente, a tabelinha lá de povoamento e exploração, faço, mas eu mostro isso para vocês, para eles, né? E eu falo o seguinte, olha, eu não coloco lá, gente, as 4 de uma vez, as 4 da outra. Eu falo, olha, vamos pegar essa primeira aqui, tá? Para o mercado, como eu estava falando para vocês, a produção é para o mercado externo. E aí vou fazendo a pergunta. O que vocês acham? Vai ser grande ou pequena? Aí os caras, é grande. Põe lá. E mão de obra livre, entendeu? Vou fazendo os questionamentos. Eu não ponho lá, gente, eu deixo lá o giz, né? E só falo para eles, olha, só vou fazer isso aqui quando vocês falarem, tá? E aí, gente, o cara construiu, e aí ele não esquece mais, certo? E outra, Esparta e Atenas, gente, outra, né? O pessoal gosta dessas tabelinhas, porque são duas, né? Quando compara duas coisas que são diferentes, então, Esparta e Atenas, aí o cara fica decorando lá. Esparta era agricultura, Atenas era comércio, Esparta era xerofobia, ou seja, a versão estrangeiro. Não, Esparta e Atenas era mais aberta, não sei o quê. Desenvolveu a filosofia, a democracia, etc. Pessoal, mesma lógica aí se for pensar, das colônias de exploração e povoamento. Por exemplo, se é comerciante, pessoal, e você é comerciante e é xenófobo, por exemplo, é possível isso? Imagina, você tem uma lojinha, você é brasileiro, entra um japonês, eu não atendo japonês. Entra um árabe, eu não atendo árabe. Entra
um judeu, eu não atendo judeu. Pessoal, você vai fechar a loja e vai ter que, né, acabar com o seu comércio. Percebe? Então, é isso. Olha, Atenas, né, por ser, né, justamente estabelecer relações comerciais com outros povos, percebeu, né, que eles não eram a única, né, visão de mundo que existia, eram mais abertos, desenvolveram a filosofia, né, tinha uma sociedade, entre aspas, né, gente, mais aberta, a gente está só batendo um papo aqui, um dia que for discutir Grécia, a gente vai falar, né, que também não é tão simples assim, por isso que eu falo, simplifica no primeiro momento, mas depois tem que enriquecer. Pessoal, existe aqui, poderia ficar aqui dando para vocês, né, gente, muitos exemplos, né, uma outra, mas a gente vai ao longo aí das nossas conversas e explorando, né, outras possibilidades, né, uso de imagem, né, texto longo, e assim por diante. Nós vamos ter oportunidade de dar outros exemplos aqui, né, e nesse nosso bate-papo. Eu só queria finalizar, pessoal, como está muito, assim, quente, porque foi essa semana, e para completar o que eu, né, um pouco que eu comentei, olha uma questão, gente, da FUVEST dessa semana, né, caiu aqui em São Paulo. Também mesma coisa, não vou ler o texto inteiro, porque, né, você não está com ele na mão, diz assim, olha, no Brasil, a transição da predominância indígena para a africana, na composição de força de trabalho escrava, ocorreu aos poucos e ao longo de aproximadamente meio século. Aí continua o texto, mas como eu disse, não interessa muito para a gente. Por isso que eu falei, gente, o cuidado com as palavras. Olha, predominância, né? Não falou que, assim, olha, por que eu falo que você deve fazer, né, essas tabelas, seja de povoamento e exploração, as tabelinhas lá, comparação Esparta e Atenas, isso é muito importante, tá? Só que, primeiro, você não vai decorar, você vai construir, tá? Por isso que eu falei, não é o simples, não é simplório, você que vai construir. E segundo, você cria aquele, né, porto seguro, mas aí você tem que dar um passo a mais, né, porque, veja, qual que era a discussão aqui? Vou ler a questão correta para você ter uma ideia melhor. Diz assim, ó, que a implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque quando você vai estudar de forma esquemática, você vai estudar lá, o período pré-colonial, utilizava o trabalho indígena. Quando começou a cana-de-açúcar, trouxeram os escravos. Na cabeça do aluno, ele já pensa, opa, então houve uma substituição de uma mão de obra pela outra, quando não é bem assim, né? Houve uma predominância, né, numa fase e na outra, certo? Porque na primeira não tinha chegado ainda né, os escravos africanos. Na segunda, já então, tem a predominância, como disse o texto, né, do trabalho escravo africano, mas também, em algumas situações, continuaram escravizando o índio, sim. Né? Então, veja, você, como eu estava dizendo, para retomar a ideia e ficar clara, é possível fazer, no primeiro momento, essa simplificação, né, trabalho indígena no pré e africano no colonial? Pode, mas aí tem que, logo em seguida, tá, o professor tem que fazer essa observação. Facilita no primeiro momento, mas não pode achar que, eu já sei tudo, porque aí, gente, é o conector que você viu lá, e na hora que foi conectar, não entrou, e a bateria, e você perdeu essa aula, né, esse bate-papo. Pessoal, brincadeiras à parte, né, eu acho que é suficiente para o dia de hoje, né, para a noite de hoje, e aí eu espero você, a ideia é que nós, né, façamos mais lives, né, mais conversas sobre esse assunto, e aí nós vamos, como eu disse, ao longo, tá, né, dessas aulas, dessas lives, a gente vai, então, tentando abordar e esgotar tudo aquilo, como eu já disse, que os alunos trazem para mim,
e que eu vou tentando corrigir, né? Entre aspas, a gente vai trocando informações e percebendo, olha, para isso funciona, mas para isso não, e assim por diante, né? Para o vestibular é isso, tem que, né, ter muita clareza dos conceitos para você poder entrar na universidade que você quer, no curso que você está desejando. Então é isso, hoje eu vou ficar por aqui, né? Amanhã vai ter aí o Santos na Libertadores, mas mesmo assim eu vou estar aqui, tá bom? Então é isso, até a próxima.